Nessa aula eu vou falar sobre o funcionalismo versus o intencionalismo, né? São duas teorias contrastantes em relação ao tratamento do Holocausto nazista, mas essa questão ela também vai influenciar em outras questões envolvendo o funcionamento do governo nazista em específico, não só a questão do Holocausto como um acontecimento separado, mas as questões envolvendo como as hierarquias do nazismo funcionavam, né? Então é uma grande discussão. Basicamente o resumo é o seguinte: o debate funcionalismo versus intencionalismo diz respeito a duas correntes distintas de pensamento em relação aos acontecimentos do Holocausto, em particular, e por consequência no funcionamento dos aparatos nazistas numa visão mais ampla. Como assim? Então vamos lá. Existem essas duas possibilidades excludentes, principalmente na literatura mais antiga, em relação ao Holocausto e ao nazismo. Então, o intencionalismo ele tem determinadas ideias. A primeira questão dele é: a ideia do Holocausto foi desenvolvida de forma planejada para ser da forma que ocorreu, podendo ter sido modificada em parte, mas a ideia de extermínio dos judeus e outros indesejáveis foi planejada para acontecer. Isso se indica que as ordens para o Holocausto tenham surgido necessariamente de cima para baixo, na hierarquia nazista e desenvolvidas por ela. 3. O extermínio dos judeus era planejado com considerável antecedência. Então, o intencionalismo, né, existem alguns intencionalistas mais ou menos radicais, os mais radicais, que eu particularmente critico mais. Os intencionalistas menos radicais, eles podem ter certos problemas, mas não são tão criticáveis assim, até tem algumas questões a ser discutidas. Mas a ideia do intencionalismo é que essa ideia de fazer o Holocausto ela já existia em determinado ponto e depois ela foi desenvolvida e implementada. Então, basicamente a ideia é o seguinte: esse extermínio ele já tinha uma considerável antecedência, ou pelo menos alguns planos iniciais. Como assim? Então, por exemplo, os campos de concentração, os campos de extermínio, isso já fora pensado com uma antecedência. Então, os mais radicais do intencionalismo vão falar, inclusive, que o Hitler ele já planejava a matança dos judeus desde a época que ele escreve o Minha Luta, né, o livro dele que ele escreveu antes de chegar ao poder. Então, o intencionalismo ele coloca a questão da intenção como se já existisse uma intenção de fazer aquelas coisas, né? Então, contrastando isso, a gente tem o funcionalismo. Qual que é o contraste aqui do intencionalismo ao funcionalismo? O funcionalismo ele vai pensar em mais etapas. Como assim? Então, vamos lá. O Holocausto foi sendo desenvolvido aos poucos em etapas e não foi planejado centralmente antes dos acontecimentos pelas elites nazistas, mas foi feito com aval e ordens gerais dadas por ela. Então, o funcionalismo, a questão principal dele e o que coloca ele de frente com o intencionalismo é que o Holocausto ele teria sido uma coisa desenvolvida aos poucos, né? Essa é uma teoria em geral mais aceita, não que todas as questões que o intencionalismo ele trazem são descartadas. Outra questão é: aqui existe o desenvolvimento de uma teoria que defende uma descentralização em relação às perseguições aos judeus que levam em etapas cada vez mais radicais, onde a solução final da questão judaica é dada em último caso como um extermínio físico na fase mais radical. Então, a questão principal do intencionalismo é essa questão da fase. Tem uma fase de perseguição de tirar direitos, outra fase de tentar tirar eles do país, os judeus, e outros indesejáveis, outras partes de prender em campo de concentração, depois vira um extermínio e assim por diante, né? Então o funcionalismo ele vai tratar essa questão como etapas, né? Resumindo, o intencionalismo ele já acha que aquela questão final do extermínio já era planejada, e o funcionalismo que isso foi sendo aos poucos implementado e não era uma coisa pré-planejável com uma antecedência considerável. Houve certos planejamentos, mas foi uma coisa mais em cima da hora, por assim dizer, né? Então são essas duas teorias
a teoria intencionalismo versus funcionalismo do Holocausto, que a gente pode aplicar também não só para o Holocausto, mas para outras questões envolvendo a hierarquia de como as diferentes agências, órgãos, partido nazista funcionavam e como eles se comunicavam e conversavam entre si. Então, como a polícia se comunicava com o exército em relação ao SS, a SA, a Waffen-SS em relação ao partido, aos ministérios, no próprio Hitler e assim por diante. Né? Como que funcionava exatamente essa hierarquia, né? Então é uma questão que a gente tem que entender melhor, porque no nazismo em si não é uma questão simples de entender. Então aqui, para resumir como que a gente vai tratar isso nesse curso. Esse curso é um curso que defende, no geral, uma tese funcionalista moderada do Holocausto, com ênfase nos desenvolvimentos dos fatos. Tendo em vista os desenvolvimentos dos autores pioneiros como Raoul Hilberg, que é um funcionalista, e autores contemporâneos como Ian Kershaw, que considera tanto a intenção como uma função elementos centrais, né? Então o Ian Kershaw ele faz uma fusão, né? Ele não é nem um nem outro, ele está no meio ali, ele mistura um pouco. O debate funcionalismo versus intencionalismo não é hoje tão importante quanto já foi em algum momento no passado. Então essa questão do funcionalismo versus intencionalismo, se a gente pega lá nos anos 80, por exemplo, era uma coisa bem mais discutível do que hoje. A partir dos autores mais contemporâneos, como o Ian Kershaw, isso é menos discutível. Mas não quer dizer que isso não seja importante. Mas não descartarei completamente devido ao fato dos intencionalistas, pelo menos aqueles mais fervorosos, né, mais radicais, terem uma visão muito mais fora da realidade da bagunça que era o funcionamento do Terceiro Reich e se atrelem muito às falas e escritos de Hitler em específico, né? Então os funcionalistas eles têm uma visão mais parecida comigo no geral, mesmo que eu pegue algumas coisas dos intencionalistas. O grande problema é que os intencionalistas mais radicais, aqueles que acreditam que, por exemplo, o Hitler já desenvolvia a questão do extermínio dos judeus muitos anos antes de chegar ao poder, a gente não tem provas disso, né? Então quando a gente fala dessas questões, são duas questões: as provas documentais, que muitas vezes faltam, né? Ordens específicas, por exemplo, matar os judeus é uma questão muito discutida até hoje, se existe uma ordem específica, onde veio essa ordem, quando teria vindo. Mas o grande problema desse tipo de pensamento, né, hierárquico, principalmente pensando numa ordem vinda direto de Hitler, é que descarta como o nazismo ele funcionava, né? Então a gente tem aqui os autores: o Raoul Hilberg, Ian Kershaw. O Raoul Hilberg vai escrever o livro A Destruição dos Judeus Europeus, que é dividido em 3, e a biografia do Hitler, do Ian Kershaw, que é dividido em 2, né? Então Raoul Hilberg vai fazer uma história sobre a perseguição dos judeus na Europa, a destruição dos judeus europeus, dividido em 3 livros, e o Ian Kershaw, em 2 livros, ele vai fazer uma biografia de Hitler, a biografia comumente mais usada hoje em dia, né? Aqui eu coloquei um OBS para, se vocês acharem essa biografia em português, muito provavelmente essa biografia é uma que vem num livro de mais ou menos umas 1000 páginas, ela é bem grande, em um volume só que essa versão é uma versão reduzida dos 2 livros. E a grande questão dessa versão reduzida, não só o problema dela estar reduzida, ter menos informações, essa versão encontrada em português, ela também não tem as fontes, não tem a bibliografia, não tem de onde ele tirou aquilo, né? Então é um livro que para mim não serviria, então eu acabo tendo que usar o original em inglês nessa questão. Do Raoul Hilberg eu já uso as 3 versões originais em inglês mesmo, mas eu sei que tem uma tradução em português que eu infelizmente eu não sei qual é a qualidade dela, mas eu sei que também existe, né? Então só vocês tomarem cuidado se vocês forem procurar essa biografia do Ian Kershaw, se for aquele livro em português num volume só, não compre, tá? Se vocês forem estudiosos da área. Se for uma coisa só para ler, uma biografia de Hitler, tudo bem, né? Se vocês quiserem só se informar, tal.
não tem problema, mas se for uma coisa mais específica tem que pegar o original, as duas versões original. E aí isso leva pra gente pro problema da interpretação do poder hierárquico tradicional, que não se aplica ao nazismo. Então, como que funciona o poder hierárquico tradicional? Eu coloquei um exemplo que eu achei no site da BBC, né? A BBC é um jornal britânico e também tem várias coisas de várias plataformas de estudo e tal, e tinha uma sobre o nazismo que eu achei interessante porque tinha essa explicação de como seria a hierarquia do nazismo. Então eles colocam na pirâmide, né? Então em cima você tem a hierarquia maior, quem tem mais poder, e quanto mais abaixo da pirâmide, menos poder, né? Então é uma pirâmide comum. Aqui você teria o Hitler como mais poderoso, né? O ditador, o Führer. Depois você teria a SS, que é um grupo paramilitar, o que eles chamam de Leadership Corps, corporações de liderança, que eu não entendi exatamente o que eles querem dizer com corporações de liderança, se eles querem dizer os líderes dos grupos, se eles querem dizer membros do partido mais alto, ou o pessoal da chancelaria que ficava em volta do Hitler, quem exatamente? O pessoal do exército, não fica muito bem claro, mas dá para se entender que é isso. Depois a SA, os membros do partido, aqui dá para entender que são os membros tradicionais, né, o que não são de alta patente. Depois a juventude hitlerista, que seriam aqueles jovens que estão ingressando na ideologia nazista a partir da juventude, tanto homens quanto mulheres. Essa interpretação de que o Hitler ele está no topo e ele vai dando ordens e essas ordens vão sendo filtradas a partir de uma hierarquia, ela é falsa. O que acontecia dentro do nazismo era uma coisa muito mais complicada do que esse tipo de hierarquia tradicional que a gente conhece. O nazismo, como eu já falei antes no outro slide, ele tinha uma questão hierárquica que era meio bagunçada. Muitas vezes duas partes diferentes do nazismo, né, do que seria o movimento nazista, o governo, etc. Isso tudo se mistura, governo, Estado, no nazismo se misturam, tá? Não tem tanta diferença entre as diferenciações tradicionais, né, de um Estado e de um governo. Então, uma coisa ela entra dentro da outra e se grudam. Então, muitas vezes você tinha o Hitler dando uma ordem, por exemplo, e aí você tinha a SS, o partido, algum ministério, discutindo, trabalhando em relação a como implantar aquilo. Vou dar um exemplo, né, tirado do Raul Hilberg. Quando você teve a questão de definir o que era exatamente um judeu pela lei, você teve um conflito entre o Ministério do Interior e o Partido Nazista. O Partido Nazista tinha uma definição e o Ministério do Interior tinha outra. Eles entram em conflito e, se eu não me engano, o Ministério do Interior ganha esse conflito. Então essa questão de você ter várias agências que não estão uma acima da outra necessariamente dando ordens uma à outra, não que não existam hierarquias, mas muitas vezes essas agências, grupos, eles estão um do lado do outro, brigando entre si para implementar determinada coisa. E muitas vezes a implementação de um é diferente do outro. Muitas vezes um quer brigar com o outro para ter poder em relação a alguma coisa, né? A própria SS, que em determinado momento era apenas uma parte da SA, em 1934 ela se torna hierarquicamente mais importante que a SA, e a própria SS vai engolir várias outras agências, né, como agências de espionagem, polícias, etc., né? Assim como acontece com outras questões, né? Há uma luta entre diferentes áreas. Então o exército bater de frente com a SS, o exército batendo de frente com a SA, principalmente em 1934, partes diferentes do exército batendo de frente um com o outro. Então você tinha uma parte do exército que comandava mais
determinada região, outra que comandava outra região. Não, então, eles entravam em guerra e não necessariamente eles estavam numa hierarquia, não era uma coisa simples assim, o Hitler fala, aí depois a SS fala, aí as lideranças falam, depois a SA, depois vai para os membros do partido, depois para a juventude hitlerista. Não é assim que o nazismo funcionou, né? Então era mais uma bagunça, e esse tipo de pirâmide ela complica muito o entendimento do nazismo. Achar que existe uma hierarquia muito simples no nazismo, com Hitler em cima, depois a SS, depois os líderes, depois a SA, isso não é verdade. Dependendo do momento histórico, da decisão, do acontecimento, diferentes campos do nazismo tomam e fazem e implementam diferentes decisões. Então não é assim que o nazismo funcionava. Quando pensar no nazismo, não pense nesse tipo de poder hierárquico tradicional. Então aqui eu não estou falando que o Hitler ou o SS não estavam ali, alguns dos mais poderosos ali dentro, principalmente o Hitler, o SS, que tinha polícia e tal, mas eu quero dizer que não era tão simples assim, tá? As coisas nunca eram tão simples em relação ao nazismo, né? Muitas vezes vinha uma ordem de Hitler ou de algum aparato de alta hierarquia e várias ali agências, grupos se degladiavam para ver quem que ia implementar aquilo, como ia implementar e assim por diante. Às vezes eles batiam de frente um com o outro, às vezes eles se juntavam para implementar junto, e isso em muitos momentos no nazismo vai causar certos problemas, né, lutas internas, como por exemplo a luta da SA contra as elites tradicionais em 1934, né? Então, e além disso existem outras hierarquias aqui que não estão representadas nessa pirâmide, né? Os vários poderes do exército, os industriais, os grandes capitalistas, as elites, né, tradicionais da Alemanha, as igrejas, tem outros grupos aí que vão influenciar de uma forma ou de outra dentro do nazismo. Não é nada tão simples assim, né? Então espero que tenha ficado claro essa questão do intencionalismo e do fundacionalismo e como esse problema ele é interessante para a gente entender a questão hierárquica do nazismo.